na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Paz Oração e união. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão videologados. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Este ministério que é presidido pelo nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o nosso superintendente da juventude, do Departamento da Juventude, o nosso pastor Adriano. Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos aqui nessa noite representando a sub-região Centro-Sul e mais especificamente a área Glória, que fica
na Avenida Professor Oscar Pereira, número 3356, no bairro Glória. E nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Você que já está acessando o YouTube, você que está ligado pela rádio online, fique à vontade. Deus tem uma bênção para a sua vida. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de poder aqui nessa noite ser um canal de Deus para a sua vida. E eu creio que Deus vai lhe abençoar. Nós queremos que o Senhor vai edificar a sua fé, Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar nessa noite. Você vai poder dar testemunho do dia 23 de junho de 2020. O Senhor fez um milagre na minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor. Somos, como eu já disse, ali da área Glória, da sub-região Centro-Sul. O nosso pastor é o pastor César Cunha, que está conosco ali, nosso pastor. Que Deus abençoe, certamente está videologado. Deus abençoe o nosso supervisor da juventude, da sub-região, presbítero Roque, que certamente também está videologado. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Adriano, nosso superintendente, se não está videologado, ele está lá no vale. Algumas vezes eu encontrei nosso pastor lá. Glória a Deus. E vamos nessa noite glorificar o nome do Senhor. Você que está ligado aí com a gente, você que já está se acomodando aí no seu sofá, ou de repente na sua cama, depois de um dia de trabalho, de estudo, você vai assistir essa programação, ou quem sabe ouvir aí no seu quarto, né, deitado aí, ou jantando, fazendo alguma coisa. Tem gente que, alguns já estão trabalhando até mesmo, estão trabalhando agora à noite. Que Deus abençoe você, independente do que você estiver fazendo. Fique ligado conosco até o fim dessa programação. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Glória a Deus. Estão aqui conosco, juntamente comigo. Estamos aqui o irmão Roger, o nosso secretário da juventude ali da área Glória. Paz do Senhor, irmão Roger. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor, a irmã Emanuele, e a todos os irmãos que estão conosco, videologados na sua casa, no seu lar. Fique ligado conosco, conectado, para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Já temos aqui algumas dezenas de irmãos ligados com a gente. E eu quero apresentar a nossa maninha ali, a irmã Emanuele. Paz do Senhor, Manu. Paz, oração e união. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a Emanuele, ela não faz parte do departamento da juventude, mas está aqui conosco, é a nossa little singer ali na área Glória, né? A nossa companheira de adoração, de louvor. Estamos aqui, irmão Roger. Irmão Roger é meu companheiro de batalha, companheiro de luta, de oração. Estamos aqui nessa noite. Eu tenho certeza, irmão Roger, que Deus vai fazer grandes coisas, porque Deus tem falado conosco, temos orado, temos buscado uma direção de Deus para realizar essa programação. E nós temos certeza que aquilo que está no nosso coração foi Deus quem colocou. E nós vamos transmitir, como assim diz o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E aquilo que nós recebemos do Senhor, nós vamos lhe entregar nessa noite. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Aqui de início, meus irmãos, antes de nós começarmos a conversar um pouco, nós teremos uma entrevista aqui com a nossa irmã Silvia, que é fonoaudióloga, né? Congrega com a gente ali na área Glória, é profissional. Ela trabalha no setor da saúde, trabalha em hospital, e tem os seus estudos, as suas palestras até mesmo, que ela já deu aqui na sede, tem sido muito edificante para nós. E ela até solicita aos irmãos que estão videologados, ou aqueles que estão audiologados, podem mandar as suas perguntas, podem mandar os seus questionamentos a respeito da fonoaudiologia. A irmã Silvia, ela tem bastante conhecimento a respeito da questão do tratamento da voz, a questão do exercício da voz, do cantar, do pregar. Os irmãos podem ficar à vontade, podem fazer as suas perguntas. E daqui a alguns minutos a irmã Silvia vai estar aqui, sentando aqui,
onde está a Manu agora, e nós vamos estar entrevistando a irmã Silvia, e vai ser uma bênção no nome de Jesus. E como eu tinha dito antes de começar, eu convido aqui o nosso presbítero Danilo, esposo da irmã Silvia, está aqui. Ele veio somente para trazer a sua esposa, mas, por favor, meu irmão, passe aqui. O presbítero Danilo é o nosso segundo encarregado ali da área Glória. Tem sido um exemplo de perseverança, de humildade. E deixa Deus te usar agora essa noite aqui, meu irmão. O senhor já passou pela juventude, o senhor sabe o que é ser um jovem na presença de Deus. E o senhor vai estar abençoando a nossa juventude, irmão Roger. Por favor, por gentileza. Já já o senhor vai voltar aí. Deixa o irmão Danilo agora fazer uma oração pela juventude, por todo o departamento, para que Deus ajude os nossos jovens, o nosso superintendente, nosso amado pastor, que Deus fortaleça e abençoe essa juventude nessa noite. Amém, irmão Danilo? Amém, irmão Elias. Cumprimento a todos nessa noite, aos internautas, videologados, com a paz, Senhor Jesus. Vamos estar orando para essa juventude eleita, essa geração que faz a diferença nos tempos que estamos vivendo. Vamos orar, irmão Elias. Precisamos de orar, muito orarmos, porque estamos na reta final de todas as coisas. Amém? Vamos orar, então, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, Pai, nós te louvamos, Pai, por esta programação, agradecemos a Ti, Senhor, glorificamos o Teu santo por nome, estarmos Senhor, aqui na Tua por essa presença. geração eleita, esse jovem, Senhor, Aleluia. que tem, Senhor, a cada dia negado a si mesmo e tem conseguido compreender, Senhor, a Tua vontade em suas vidas. Pai eterno, querido Deus, eu te peço nessa noite, venha abençoar seu Teu servo, Diácono Elia, que está à frente desse trabalho, lhe dar a glória, a cada líder de departamento, Senhor, a cada jovem, Senhor, que está à frente, Senhor, desse trabalho, da liderança. Pai, que o Teu Espírito Santo venha pousar sobre eles, venha abençoar, Senhor, esse trabalho, porque sabemos, ó Pai, que essa geração, Senhor, precisa a cada dia, Pai, da Tua ajuda. Querido Deus, eu te peço essa noite, abençoa essa programação, ser conosco, dá completa vitória no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, presbítero Danilo, que é um dos apoiadores ali frequentes nos cultos da juventude. Deus abençoe, obrigado, meu companheiro. Meus irmãos, Deus tem uma bênção para a vida de cada um de vocês. Eu acredito que não é em vão que cada um acessou o YouTube e procurou por este programa. Glória a Deus. Deus tem uma bênção para a tua vida, mas Deus tem uma bênção também para a vida daqueles que fazem parte da tua lista de contato. Amém? Aleluia. Compartilhe o link dessa programação. Deixe aí o seu gostei, o seu positivo. E manifeste-se também dizendo aí qual é a sua área, qual é a sua congregação, de que cidade você está falando, e vai ser uma bênção. Vamos neste momento então ouvir a nossa singer, irmã Emanuele, que está ali. Glória a Deus. A Manu, meus irmãos, ela me surpreendeu esses dias. Ela me falou algo que eu nunca tinha escutado de uma boca de uma criança. Por isso que a Bíblia diz que da boca da criança sai o perfeito louvor. E não só o perfeito louvor, mas também a perfeita intenção, o perfeito desejo, o desejo puro, né? Esses dias eu falei para a Manu tem 9 anos de idade agora. Manu, eu não vejo a hora de te ver com a camiseta verde da juventude. E a Manu me surpreendeu com a resposta, irmão Roger. O que ela disse para mim? Eu estou ansiosa para fazer parte da juventude. Eu fiquei tão feliz com isso, fiquei tão alegre. Enquanto tem uns aí, bom, não vou nem falar para não macular esse desejo da Manu, essa pureza que ela tem. Mas que coisa maravilhosa. E Manu, eu quero ter essa bênção de ser o teu líder, se Deus permitir. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar então, Manu. Emanuele é o nome dela, mas é conhecida como Manu, né? Eu acho que ela é bem conhecida por muitos que estão aí videologados. Vamos cantar então, Manu. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
A Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e não desceu no nosso coração, irmão Roger, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. E nós vamos cantar algo referente a essa palavra do Senhor. Né, Manu? Que Deus tem coisas novas para nós. Amém? Ainda não é o fim. Você tem muito que andar. Te vivi tu na caverna. Aí não é o teu lugar. Ainda não é o fim. Desculpas com as ameaças. Se o Deus a quem tu serves nunca perde uma batalha, ainda não é o fim. Eu já tenho a providência. Come e bebe e prossiga. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas que o teu olho não viu. Eu tenho coisas novas que nem podes imaginar. Então sai dessa caverna pra receber o que eu tenho pra te dar. Ainda não é o fim. Eu já tenho a providência. Come e bebe e prossiga. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas que o teu olho não viu. Eu tenho coisas novas que nem podes imaginar. Então sai dessa caverna pra receber o que eu tenho pra te dar. Não, não é o fim. Não, não acabou. Não, você não fracassou. Apenas descansou pra voltar a prosseguir. Não, não é o fim. Não, não acabou. Não, você não fracassou. Apenas descansou pra voltar a prosseguir. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas que o teu olho não viu. Eu tenho coisas novas que nem podes imaginar. Então sai dessa caverna pra receber o que eu tenho pra te dar. Pra receber o que eu tenho pra te dar. Pra receber o que eu tenho pra te dar.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Manu. Deus abençoe. Logo mais vamos estar cantando mais um hino juntamente contigo, tá? Mas agora nós queremos, meus irmãos, começar a falar de um assunto agora, um assunto muito relevante, um assunto que nós estávamos ontem, né, irmão Roger? Estávamos discutindo ali no Caminho do Vale. Amém. No Caminho do Vale nós pregamos um para o outro, né? Aleluia. E Deus vai revelando a sua palavra aos nossos corações. Glória a Deus. E nós queremos, neste momento, já começar a compartilhar juntamente com os nossos irmãos que estão videologados. Glória a Deus. E eu solicito mais uma vez, meu irmão, você que já está ligado, e você que tem sentido a presença de Deus aí na sua casa, você que tem recebido a bênção do Senhor por intermédio das lives, por intermédio das programações, que não sejamos egoístas, vamos compartilhar aí com os nossos contatos, com as pessoas que nós sabemos que precisam ouvir aquilo que é falado aqui, que precisam de uma bênção de Deus. Compartilhe este link, o link dessa programação, dê o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você pode receber as notificações das programações que são realizadas pelo canal, que são transmitidas pelo canal Rádio Restauração Online. E também já aproveito também e solicito a você que se inscreva, se você não é inscrito ainda, no canal também do Ministério Restauração, o oficial, também o canal da Superintendência da Juventude, e também aqui eu já vou abrir já. Também se inscreva também no canal da União Feminina, também da Igreja do Senhor, que isso tudo faz parte, nós somos um corpo aqui, não tem separação, nós somos um corpo só, nosso Deus é o mesmo Deus da União Feminina, o Deus da Juventude, é o mesmo Deus dos Cavalheiros, é o mesmo Deus do Departamento de Ensino. Não há divisão, não há acepção, nós somos um corpo e o nome de Deus vai ser glorificado no corpo que se chama a igreja. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, uma boa noite para você que está entrando aí, está se conectando conosco nessa noite. E vamos, neste momento, irmão Roger, vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amados, nós estamos vivendo um tempo atípico, um momento inédito na face da terra. Um momento em que muitos estão em desfavor, muitos estão incertos, muitos estão rodeados, estão tomados de incerteza, muitos estão tomados de pavor, de terror, de medo do amanhã. Mas nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Deus, nós não temos medo, porque a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor em nossas vidas, Ele lança fora todo medo, irmão Roger. Amém. Verdade. E nós podemos, com toda a fé em nossos corações, planejar a nossa vida, fazer planejamentos de profissão, de família, até mesmo de negócios, de empresa, de uma microempresa. Nós podemos fazer planejamentos com convicção, com fé, que Deus, neste momento de crise, neste momento de desfavor econômico, Deus ele está pronto para nos abençoar. Porque diz em Malaquias, irmão Roger, que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. E Deus está querendo manifestar a diferença em nossas vidas nesses últimos tempos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, Deus quer abençoar a tua vida. Mas Deus tem um propósito com as nossas vidas. Nós temos aprendido na escola bíblica que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem um plano ideal para cada um de nós. E nesse plano, ele não diz respeito somente da vida espiritual, ministerial, mas nesse plano está inserido a tua profissão, está inserido os bens que Deus tem para ti, os bens materiais,
os recursos financeiros para a tua vida. Mas muitas vezes nós queremos fugir disso, desse plano, irmão Roger, que Deus tem para nós, e queremos buscar as riquezas conforme a nossa expectativa, conforme o nosso planejamento, os nossos desejos carnais. Nós queremos buscar as coisas deste mundo, inflamados de paixão, inflamados de cobiça, inflamados de avareza, de ganância. E muitas vezes isso, irmão Roger, nos afasta de Deus. De fato. E isso se torna uma barreira entre nós e Deus. E é justamente disso que nós queremos falar. Irmão Roger, pode iniciar, pode tomar a palavra, e nós vamos conversando juntamente com nossos irmãos, e nós abrimos espaço para os irmãos conversarem conosco também. Nós não queremos aqui falar sozinho, mas você tem toda a oportunidade, de poder aí manifestar a sua pergunta, manifestar o seu acréscimo às palavras que nós aqui proferimos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós gostaríamos de extrair algumas lições supremamente importantes, especificamente para os jovens, numa passagem bíblica de um encontro do Senhor Jesus com um jovem, muito conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. E nós gostaríamos de fazer leitura de um destes textos, pois este é registrado por todos os escritores dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas registram este episódio, mas nós gostaríamos de ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17, o evangelista Marcos começa a discorrer a respeito deste encontro de um jovem que procurou o Senhor Jesus. Nós vamos agora fazer leitura, então, para que possamos compartilhar com os irmãos e juntos aprendermos e extrairmos lições deste texto. Diz assim a partir do versículo de número 17: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muito bem, queridos irmãos, irmão Elias, eu acho interessante nós iniciarmos pela epígrafe, pelo título do texto, que diz, como diz aí na tua Bíblia, irmão Elias? O jovem rico. Este aspecto que a Bíblia caracteriza este moço e que todos nós assim o conhecemos, porque ele era rico, dono de propriedades, tendo abundância de bens. Irmão Elias, esta característica, nos dias de hoje, não é almejada por muitas pessoas. Sim. Por nós, inclusive. Exatamente. Eu acredito que não somente pelos jovens, pelos moços, mas pelos adultos, pelos idosos.
e até mesmo pelas crianças numa sociedade tão capitalista em que nós vivemos hoje. E na sociedade de então, na antiguidade, isso era visto como um sinal, como sinônimo de uma pessoa abençoada por Deus. Os judeus tinham isto consigo, de que aquele que tinha riquezas era porque Deus, o Senhor, o estava lhe abençoando. Amém, irmão Elias? Amém. E nos dias de hoje, este é um anseio da grande parte, se não a sua totalidade, da humanidade. O Verdade. desejo por ser rico. Mas nós vamos ver Jesus dizendo aqui que este foi justamente o motivo pelo qual este jovem, este moço, perdeu a grande oportunidade de Deus na sua vida. Jesus conclui dizendo quão dificilmente a pessoa que tem riquezas entrará no reino dos céus. Mas se assim é, meus irmãos, eu pergunto, se este anseio por ser rico torna-se um empecilho para nós entrarmos no reino de Deus, porque é então que o ser humano almeja tanto isso, irmão Elias? Porque há este tão grande anseio por parte do ser humano, se o próprio Jesus está dizendo que isto torna-se um empecilho, torna-se uma pedra de tropeço, e foi justamente isso que impediu este jovem de receber da parte de Deus, de ser abençoado por Deus, de alcançar o seu objetivo, de atingir o seu alvo, de receber aquilo que sobrepunha todas as riquezas que ele tinha. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmão Elias, fica à vontade para fazer algum comentário relacionado a este Pode seguir. aspecto que nós abordamos primeiramente. Mas então vamos a seguir. E eu acho muito interessante, queridos irmãos, é o motivo que levou este jovem a procurar Jesus. O senhor abriu em Marcos, foi Marcos ou no outro evangelista? Mateus. Mateus? Se o senhor puder abrir em Marcos 10, para nós estar no mesmo texto e assim fazermos perguntas um ao outro. Sim. Marcos Vamos lá. 10. Vamos seguir a mesma referência. Exatamente. Marcos 10, 17. No 17, então, irmão Elias, eu gostaria que a partir... eu gostaria que o senhor lesse para nós a pergunta que o jovem rico fez para o Senhor Jesus, perguntando-lhe, bom mestre, o que diz aí? Que farei para herdar a vida eterna? Muito bem. Essa pergunta revela qual era a intenção do coração deste jovem. Me parece ser uma revelação de Deus para a sua vida, pois não era outro o objetivo, a meta de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para que a humanidade não perecesse, mas tivesse Vida eterna. vida eterna. Nós vemos então que a motivação do jovem rico, meus irmãos, ainda que dentre a multidão dos que seguiam a Jesus, nós vamos ver o próprio Senhor relatando que alguns o seguiam procurando por milagres, outros o seguiam porque viram o Senhor multiplicando pães, multiplicando peixes, e foram alimentados por este tão maravilhoso milagre. E diziam consigo mesmo, mas para onde nós iremos? Vamos atrás deste homem, porque onde nós estivermos, ele irá nos alimentar. Outros seguiam a Jesus por interesses políticos, achando que Jesus era o libertador de Israel das garras do Império Romano. Haviam, então, diversos interesses motivacionais que levavam
o objetivo da maioria, as pessoas a seguirem a Jesus. sim, era sempre de uma forma com um fim proveitoso para eles, né? De uma forma de tirar um proveito daquilo, um proveito terreno, um proveito de alguma coisa terrena. Para benefício próprio. Benefício próprio. Terreno, humano. Mas o texto nos revela que que o jovem rico vai ao encontro de Jesus, ajoelhando-se, pergunta ao Senhor: bom mestre, o que eu farei para herdar a Vida eterna. vida eterna? Meus irmãos, não podia ter um objetivo melhor do que este. Este jovem estava com a motivação certa. Não é mesmo, não é Deus? É verdade. Esse deve ser o sentimento primordial de todos aqueles que se aproximam de Jesus, né? Aleluia. Buscar Mas a vida infelizmente nos nossos dias não é o que nós vemos. É. Hoje em dia, no Evangelho de Jesus, nos últimos tempos marcado pela apostasia, nós vemos muitos procurando Jesus por aquilo que o jovem tinha em abundância, que são riquezas. Quantos nos dias de hoje são atraídos por promessas falsas de que Deus vai te dar um carro, de que Deus vai te dar uma casa, de que Deus vai te enriquecer. Se você der R$100, o Senhor vai te dar 100 vezes mais. E são atraídos, são fisgados por essa concupiscência. E acabam se frustrando. Porque ainda que Jesus seja poderoso para nos dar isso, irmão Elias, o objetivo pelo qual ele morreu lá na cruz, por mim, por ti, por você, meu irmão, não é outro senão Vida eterna. vida eterna. Oh, glória a Deus! E Deus não somente faz aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? A Bíblia diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Aleluia! Mas bem-aventurado aquele que se achega a Ele com a intenção de adquirir a vida eterna. Glória a Jesus, seja esta Aleluia. a nossa motivação, meus irmãos. Glória a Deus. Seja este o intuito, o objetivo, seja este o alvo da nossa vida espiritual. Somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros aqui. A nossa pátria é o céu. Mas então nós vimos, primeiramente, que o objetivo, que a motivação deste jovem era boa. Não é, Maria? Sim. Excelente. Esse dele. Não podia ser melhor. E era alguma coisa que ele expôs ainda, né? E foi algo de coração. Aquela era a intenção real Foi dele. espontâneo, partiu dele. Ele não estava tentando manipular Jesus, porque Não. Jesus conhece a intenção do coração de cada ser humano. E nós vamos ver no decorrer do texto que, de fato, ele era sincero nisso. Mas, versículo 21, Jesus, fitando, o amou e disse: Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Mas anteriormente, irmão Elias, depois dos 2 pontos, Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Glória a Deus. Jesus expressa para este jovem a observância, primeiramente, dos mandamentos. E ele diz ali, irmão Elias, no versículo 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. minha juventude. Então isso retrata que o jovem, ele tinha de fato o interesse de obedecer a Deus. Não é? Exatamente. E teve, além desta intenção, a revelação de que a vida eterna se daria através deste personagem, aquele a quem ele encontrou.
a quem ele teve a oportunidade de estar frente a frente. Irmão Elias, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com o mestre. Ele teve a oportunidade de perguntar para o mestre Jesus, meus irmãos, o que eu preciso fazer? Glória a Deus. Com o próprio autor da vida, né? Com o autor da vida, ele esteve frente a frente, tete a tete, como diz alguns, esta intimidade. E nós vemos então Jesus dizendo para ele, tu sabes os mandamentos? Claro que eu sei, isso eu observo. Então, eu gostaria agora de chamar a atenção, irmão Elias, no versículo 21, quando Jesus olhou para ele, o texto diz na versão atualizada, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Olha que profundo, meus irmãos. Jesus olhou com compaixão para a vida daquele jovem, daquele moço, e o amou. Mas o amor de Jesus, Glória por a favor, Deus. irmão Elias. Justamente pela sinceridade que ele tinha no seu coração, irmão Roger. E a Bíblia diz, em João nós podemos ler, tantas pessoas se achegaram a Jesus, tantas pessoas se aproximaram, buscando as coisas terrenas, como a gente já mencionou aqui. E Jesus os repreendeu, duramente até mesmo. Exatamente. Inclusive, os próprios discípulos tentaram repreender a Jesus, dizendo, mestre, muitos dos teus discípulos te abandonam, porque é duro o teu discurso. Glória a Deus. E outros murmuravam entre si, né? Duro é esse discurso, quem poderá ouvir isso? Exatamente. Mas o que Jesus responde, irmão Elias? Aos 12 discípulos ele disse, querei vós ir também? Aleluia. Graças a Deus que um se levantou dizendo. Mas por que isto? Porque Jesus não passa a mão por cima. O amor de Jesus fala a verdade, porque somente Ele tem para nós Palavras de palavras vida eterna. que resultarão na vida eterna para mim e para você, jovem que nos ouve aqui nesta noite. E foi justamente o que Jesus aqui fez, fitando o amor e disse, só uma coisa te falta. Então quer dizer que o amor de Jesus, irmão Elias, fala a verdade ou passa a mão por cima? O amor de Jesus fala a verdade. Doa a quem doer. Ele repreende o filho que ama. Mas é isso que nós vemos nos dias de hoje, irmão Elias, em relação às igrejas do século 21, no tocante aos seus líderes, falar a verdade para que tenham a vida eterna, por amor da alma, e não por interesses escusos, e não por objetivos humanos, e não pela lã da ovelha, mas o amor de Deus derramado nos nossos corações, nos impele pelo Espírito Aleluia. a falar a verdade, ainda que doa. A palavra de Jesus é a verdade, e se nós a conhecermos, Seremos libertos. seremos libertos. Meus irmãos, é esta a Aleluia. palavra, Glória a Deus. verdade que liberta, que nós ouvimos por bondade de Deus, no ministério a que fizemos parte. Eu quero chamar aqui, irmão Roger, a atenção da juventude. Nós temos visto uma carência muito grande, que se estende às cidades, até mesmo fora do país. A carência da compreensão da repreensão. Amém. Muitos jovens, eles pensam que a liderança, ser um líder é passar a mão por cima, é ter um jeitinho para falar com eles. Mas a Bíblia aqui está nos mostrando o contrário, o exemplo que Jesus nos dá é ao contrário desse pensamento que a gente tem.
que a maioria das pessoas tem. Graças a Deus eu não tenho. Eu falei a gente, mas graças a Deus, eu estou liberto desse sentimento. Jovem, o teu líder, ele foi colocado, ele foi instituído por Deus como teu líder, ele foi delegado por Deus como teu líder, para te repreender, para te amar sim, mas para te repreender. E eu chamo a tua atenção nessa noite, no nome de Jesus, entenda o seu líder, entenda que ele é uma representação de Deus na terra, entenda o seu pastor, entenda o seu encarregado. As palavras que parecem duras aos teus ouvidos, pode ter certeza que é a palavra que Deus tem colocado no coração da tua liderança para edificar a tua vida, para te forjar, para fortalecer a tua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir, Na irmão Rosa. linguagem do gaúcho, Jesus era curto e grosso, objetivo, reto nas suas palavras. Não tinha curva, Não tinha. como dizem aí, né? Assunto reto, Exatamente. sem fazer curva. Glória a Deus. Mas então, meus irmãos, o amor de Jesus pela alma deste jovem deu-lhe a oportunidade, usando da verdade, usando de uma palavra dura aos olhos deste jovem, mas era a palavra que ele necessitava de ouvir. Era a repreensão que lhe daria a oportunidade de desfrutar daquilo que ele procurou na pessoa de Jesus. Jesus revela a ele, então, só uma coisa te falta, jovem. Veja, irmão Elias, que interessante era a vida deste jovem, porque dentre tantos defeitos, debilidades, deficiências, fraquezas que nós temos, mas na vida dele, Jesus está dizendo, não é uma interpretação nossa, é o Senhor que estava dizendo para ele, somente uma coisa te falta. Veja que jovem irrepreensível que era este, que só lhe faltava uma coisa, em todos os demais aspectos, ele era íntegro, reto, irrepreensível, de uma conduta louvável, e as suas riquezas para ele e para a sociedade da época era uma bênção. Então, não havia nada que o maculava a sua conduta, o seu proceder, o seu testemunho. É um jovem abençoado. Aleluia, aos nossos olhos. E muito provavelmente aos olhos dos seus contemporâneos, era o jovem que o irmão Elias não queria tê-lo lá na área glória. Certeza. Meu Deus. Que bênção, né, irmão Elias? Jovem que obedece todos os mandamentos. Exatamente. E ainda é provido de recursos financeiros ainda. E a sua motivação são coisas espirituais. Porque das terrenas ele já tinha tudo que precisava. Seria um bom dizimista, um bom cooperador na obra do Senhor. Mas Deus não vê como vê o homem. O Senhor olhou para ele e viu o seu coração. Viu que havia alguma coisa, somente uma coisa faltava para esse jovem. Mas interessante é, querido ouvinte que está videologado aqui nesta noite, muito embora as nossas fraquezas, debilidades, dificuldades sejam inúmeras, o que nos difere deste jovem é que nós temos a disposição, oh glória a Deus, de abrir mão daquilo que a palavra de Jesus está dizendo, isso te falta. É necessário você abrir mão disso, é necessário eu abrir mão daquilo. Só que nós vamos ver no decorrer do texto é que este jovem, ainda que lhe faltasse apenas uma coisa, ele não quis se despojar desta, irmão Elias. Estava profundamente embaraçado naquilo. Dominado, aprisionado pelas riquezas.
Glória a Deus. Olha, meus irmãos, ele estava de frente do próprio Jesus. Para ele era mais fácil. Ele estava diante dele, irmão Elias. E a palavra e a revelação de Jesus para ele, só uma coisa. Glória a Deus. Irmão Roger, Jesus estava simplesmente respondendo a pergunta que ele havia feito. Exatamente. E muitas vezes os nossos jovens, ou os irmãos em geral, oram, jejuam, buscam a Deus. Deus, o que me falta para me aproximar de Ti, Senhor? O que falta eu ajustar na minha vida para estar no centro da Tua vontade? E Deus está ali respondendo, irmão Roger, através do pastor, através do líder, através do irmão, através do liderado até mesmo. Mas fazemos justamente isso, exatamente isso que fez esse jovem. Se entristeceu. Justamente. O versículo 22 vai dizer: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Veja, irmão Elias, contrariado com esta palavra. Não era a resposta que ele esperava. Com certeza não. Irmão Elias, ele foi contrariado pela palavra do pastor. Ele foi contrariado pela palavra do líder da juventude. Ele foi contrariado pela palavra do autor da vida, Jesus. Meus queridos irmãos, quantos nos dias de hoje, irmão Elias, bem intencionados, tendo convicção de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida. Mas quando se deparam com a palavra de Jesus, que os contraria, que os confronta, que contraria as suas convicções, os seus pensamentos, Suas expectativas. exatamente as suas expectativas, porque nos dá a entender que para ele não tinha mal nenhum nisso. Para ele não era um erro. Muito pelo contrário. Para ele estava tudo certinho, Tava todo tudo alinhado. perfeito. Esse era o único problema que ele achava que não era problema. A gente pensou ali antes de fazer essa pergunta para Jesus. De repente Jesus vai tocar nesse assunto aqui, mas nisso aqui nunca ele vai tocar. Isso aqui eu acho que não tem nada a ver, isso aqui não vai me fazer mal. Abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, veja, há muitas coisas que para nós não é um problema. Quantos que justificam para a sua própria consciência, diante da palavra de Jesus, pensando consigo, mas isso aqui eu não acho ser um problema, não, Elias. Eu não acho ser um problema assistir o jogo do Grêmio. Tem os que ainda usam assim. Não é eu que estou competindo lá, não é eu que estou brigando pelo gol. Eu não Não acho. tem problema. Eu não acho nenhum problema. Assistir uma partida de futebol, de vôlei, ou de repente, alguns até não acham problema jogar. Algumas moças talvez não acham nenhum problema em cortar a ponta dos cabelos, Ter algumas amizades mundanas. ter algumas amizades mundanas. Vínculo com pessoas que não comungam da fé. Exatamente, um julgo desigual. Exatamente, pessoas até mesmo que apostataram da fé. Exato, ou a própria amizade com o mundo. Tem pessoas que não acham isso um problema, mas são contrariadas pela palavra de Jesus. E foi justamente isso que aconteceu com esse jovem. Mas, infelizmente, ele teve a oportunidade de desfrutar da graça de Deus
para se desapegar daquilo a que o seu coração estava aprisionado, a se despojar daquilo que ele estava dominado. Aleluia. Imagina, irmão Elias, se nós, que temos diversas fraquezas, debilidades, mas que confiamos por meio da oração, que a graça de Deus, por meio de uma ação do Espírito, nos irá dar condições de vencer. Vamos encerrar então, irmão Elias, com essa parte que diz que ele retirou-se triste e desperdiçou a oportunidade da sua vida. Glória a Deus. Desperdiçou a oportunidade de não somente receber a resposta da sua pergunta, mas também de incorporar a resposta da sua pergunta. E muitos jovens estão, infelizmente, neste mesmo caminho. Se entristece muitas vezes até pensando, eu não vou conseguir fazer isso. Isso aqui é um absurdo, isso aqui que Deus está requerendo de mim. Exatamente isso. Isso aqui é impossível que a minha carne vá se adaptar, vá se enquadrar nisso que Deus está pedindo para mim fazer. Glória a Deus. E esquece, irmão Roger, aquilo que Paulo disse, quando o espinho ali estava o tentando. O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, querido irmão. Aleluia, irmão Elias. Quando eu meditava nessa palavra, eu senti uma tão forte convicção, glória a Deus, de que a graça de Deus, por meio da oração, eu gostaria de orar por todos os nossos irmãos que se identificaram com esta palavra, Aleluia. que sente que lhes falta alguma coisa, que diante da palavra de Jesus, que diante da Bíblia Sagrada, se sente contrariado por alguma coisa, mas que precisa da graça de Deus para deixá-la, para fazer diferente do que fez esse jovem que não quis deixar esta coisa. Nós podemos orar, irmão Elias? Vamos orar. Aleluia. Deus E vai eu tenho derramar certeza que mediante a sua fé, você, moço e moça que nos ouve, por meio da graça do Espírito de Deus que será derramada sobre a sua vida, aquilo que te falta, aquilo que você tem dificuldade de deixar, mediante a graça de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos, para nós orarmos agora. Oh, aleluia! Irmão Roger, nós queremos aqui, irmãos, enfatizar uma coisa e destacar uma coisa aqui. Não é pecado você desejar ser próspero, ter sucesso na sua vida financeira. Mas o que nós estamos destacando aqui, à luz da palavra de Deus, é o apego às coisas dessa terra, o apego às coisas terrenas, às riquezas, talvez não riquezas materiais, a questão monetária, financeira, mas talvez a riqueza de conhecimento, de inteligência, ou alguma outra coisa que você se apega. E isso pode te impedir, isso pode afastar você de estar próximo de Deus, de adquirir a vida eterna. E eu tenho certeza que Deus quer te libertar essa noite. Aleluia. Como diz em Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso, desembaraçando-nos de tudo aquilo que nos impede de estar próximo de Deus. Deus quer te desembaraçar essa noite, irmão Roger. Deus quer desembaraçar jovens essa noite. Amém, glória a Deus. Jovens que estão totalmente embaraçados, não conseguem dar um passo, não conseguem se aproximar de Deus, não conseguem fazer a vontade de Deus. Aleluia. A graça de Deus vai descer sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar, meu irmão. Eu não sei quantas coisas te faltam. Eu não sei qual é o apego que está na tua vida. Mas eu sei que a graça de Deus é poderosa. Senhor, nós te louvamos, Pai, Aleluia. pelo aprendizado, Aleluia. pelas lições Glória que a o Deus. Senhor nos ensina por intermédio da vida deste moço, deste jovem, Senhor, que era rico, que lhe faltava apenas uma coisa, e que desta coisa ele não quis abrir mão. Mas nós estamos orando agora pela juventude, geração Aleluia. eleita, Senhor, que tu conheces. A fraqueza, a debilidade, o apego do coração de cada jovem, Senhor.
E neste instante nós cremos inteiramente na manifestação poderosa da Tua graça. Senhor, que dá condições, graça Senhor sobre esse jovem, Pai. Jesus, de que os jovens abram mão, de que os jovens deixem tudo aquilo que a Tua palavra, Senhor, os contraria. Senhor, manifesta agora, Yoshandarabahai, a Tua graça, para abençoar, Senhor Jesus, este jovem que se humilha na Tua presença, pedindo, Deus, dá-me a Tua graça, para abandonar isto ou aquilo. Eu não sei se é as redes sociais, eu não sei se é a internet, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor o sabe. Deus abençoa e manifesta a Tua graça agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmão Roger. Aleluia. Glória a Deus, uma maravilhosa meditação da parte de Deus. Eu creio que teria muita coisa ainda para falar, mas o tempo ele corre, é incrível a velocidade da hora quando nós estamos aqui Aleluia. sentados fazendo o programa. Meus irmãos, a secretária aqui nos enviou aqui os nossos irmãos que estão videologados conosco ou escutando pelo aplicativo da Rádio Online. Eu vou citar aqui as cidades, os países e os bairros que estão ligados conosco. E você pode colocar no chat aí, como de costume, né? Bem-vindo, welcome, bem-vindo. Aleluia. Vamos, então, citar aqui Cachoeirinha, a cidade de Cachoeirinha aqui do Rio Grande do Sul, Brusque, Criciúma, Bonito, Palhoça, Cachoeirinha, de novo, região Missões, Camaquã, Tubarão, Novo Hamburgo, Quaraí, Espumoso, Taquara, Estrela, Tenente Portela, Vitória da Conquista, Bahia, Gravataí, países Argentina, Porto Rico, e acredito que tenha outros também, bairros de Porto Alegre, Santa Teresa, bairro Glória, Bonfim, Área Norte, Vila Gaúcha, Restinga, Ipiranga. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí videologados, participando com a gente. Glória a Deus, os nossos irmãos ali da área Glória estão videologados, Deus abençoe. Meus irmãos, nesse momento, então, vamos seguir rapidamente aqui. Aqui está conosco a nossa irmã diaconisa, nossa irmã Silvia, nossa fonoaudióloga. Coisa maravilhosa, eu acho tão lindo, tão gratificante que nossa igreja tenha profissionais, né? E coisa boa, irmã Silvia, coisa boa, que eu sei que a senhora tem bastante conhecimento e tem uma experiência ampla e tem muita coisa para passar para essa juventude aí nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos dar uma olhada aqui. Irmã Silvia, paz do Senhor. Paz, Senhor, irmã Elias, paz, Senhor, irmão Roger, todos os irmãos que estão sintonizados nesta programação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade que me foi dada, também agradecer a sua participação aí, passou o dia inteiro trabalhando, estudando, fazendo as suas atividades, e está conosco neste momento, né, tem que ter paciência, tem que ter graça. Ouvimos agora uma bela ministração da Palavra de Deus pelo irmão Roger, né, sobre o jovem rico, e você também pode participar, pode mandar sua pergunta, nós vamos ficar aqui pouco tempo, porque o tempo é reduzido. Então, tem perguntas aí, irmã Elias? Eu peço ajuda das nossas irmãs aí. Se que tiver estão, perguntas, pode mandar, que eu não vou... há perguntas no momento? Há uma pergunta aqui para a irmã Silvia, desde o momento que foi anunciada a sua participação, Sim. da irmã Vitória Oliveira. Um abraço para a irmã Vitória Oliveira. E ela relata, tem uma dúvida a fazer para a irmã Silvia. Beber água gelada antes de louvar realmente pode danificar ou dificultar na preparação para cantar? Sim, por quê? Porque o gelado, ele, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, ele dá uma anestesia, então, nessa região da laringe. Então, se eu tomar alguma coisa gelada, a tendência de eu fazer um maior esforço vocal. Então, quando quer tomar uma coisa gelada, põe na boca, deixa uns 20 segundinhos, mais ou menos, e pode cantar. O ideal para quem canta, obviamente, é não usar nem muito gelado e nem muito quente. Temperatura agradável. Tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta.
Tá? Pode falar. Minha. Pessoal. Irmã Silvia, como é essa questão de conciliar, né, a vida espiritual no momento da graduação? Eu sei essa resposta porque eu também, graças a Deus, eu sou graduado, mas eu quero que a senhora responda, a senhora que está aqui, e tem um pouquinho mais de experiência que eu. Como é ser um crente? É difícil se manter fiel a Deus no período que alguém está cursando, um crente está cursando a faculdade? Tem algum impedimento, tem alguma coisa que acontece dentro da faculdade que você se sente obrigado a deixar Deus, a se desviar dos caminhos do Senhor? Existe alguma coisa que te empurra para o mundo? Ou é capaz, ou é possível um jovem se manter fiel enquanto está cursando o curso superior? Sim, qualquer curso, qualquer na curso verdade, em geral, né, né, Elias? isso. Então, assim, ó, meus amados irmãos, é possível, sim, estudar, servir a Deus, trabalhar, fazer várias coisas. O que é importante é eu ter convicção da minha fé. Então, eu tenho que ter certeza, um bom embasamento da minha fé, para que eu possa estudar, trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Porque senão nós vamos ficar numa ideia, eu não vou estudar, porque senão vou sair da igreja. Vou me desviar. Vou me desviar. Que lá na faculdade, lá no curso, são tudo ímpios, são assim, são daquele jeito. Mas eu tenho que ter a maturidade espiritual o suficiente para ir naquele ambiente e não me contaminar. Não ir atrás do que os outros estão falando, porque, obviamente, nesses lugares tem pessoas, né, que não são cristãs, totalmente fora daquilo que nós cremos, e elas, com certeza, elas vão tentar te levar junto para o caminho delas. Aí tu vai ter que saber dizer o não. O não é libertador. O não é fundamental para a vida do jovem, para a vida do adulto. Porque se tu não diz não, o que vai acontecer? Rapidamente tu vai desviar, né? Porque a nossa carne, ela vai querer fazer aquelas coisas, né? Então o jovem vai querer andar para se enturmar, vai sair com os amigos, para se enturmar, vai namorar não sei quem, outra pessoa, tudo para ser aceito socialmente. E isso, infelizmente, muitos jovens acabam caindo por não terem convicção o suficiente da sua fé. É exatamente isso que falta muitas vezes, né? A convicção, essa consolidação da fé do jovem, né? E então o problema não é, irmã Silva, o problema não é a faculdade, não é lá o prédio da universidade, não é lá o prédio da URGS, o prédio da Uniriter, da PUC. Não. A questão é a consolidação, a questão é a fé, a revelação de Deus no coração. Porque se a pessoa não tem convicção, se o jovem não tem convicção da fé, ele vai em qualquer ambiente. Não importa se é no curso, na faculdade, até no trabalho, ele vai acabar saindo, porque ele não tem convicção daquilo que ele crê. Ele começa a botar em dúvida a própria fé. Então, por isso que é importante, desde pequenininhas crianças, já começarem na escola dominical, já começarem uma vida com Deus, para quando chegar a adolescência, a juventude, já ter um bom embasamento da sua fé. Mas para isso, irmã Silvia, também, né, é importante que o jovem ele tenha a disciplina de ter um tempo para estudar e um tempo para buscar a Deus. Porque no momento que ele estiver buscando a Deus, a sua fé ela vai se consolidando, vai solidificando a sua fé. Sim, eu me lembro, irmã Elias, quando eu fazia faculdade, eu fazia mais ou menos umas 13, 14 cadeiras, muitas cadeiras, né? Então, trabalhava na época em hospital, cheguei a trabalhar em hospital, numa clínica, fazia faculdade e fazia 2 ou 3 estágios. E nunca deixei de ir na igreja. Graças a Deus. Por quê? Porque eu pensava assim, bom, se Deus me dá vida, me dá tudo, por que eu vou ficar, estou cansada, claro, cansa, mas eu preciso buscar a Deus para continuar
na minha caminhada, senão logo a pessoa vai enfraquecendo, enfraquecendo, e acaba caindo, se desviando, né? E aí a gente sabe que é fácil sair, mas muito difícil voltar. Então, a gente não pode perder essa convicção da nossa fé e do nosso alvo, né? Nós temos um alvo, um objetivo. Qual é o meu objetivo? É me formar e servir a Deus. Com a minha profissão, servir também a Deus. Né? Isso é bem importante. Irmã Silvia, o jovem ele tem que aprender a ser guerreiro. Ele tem que aprender a dizer não para o mundo, não para a carne. Eu quero agradar a Deus e ponto final. O que Neemias disse para Sanbalate e Tobias quando ele estava lá reconstruindo o muro? Eu não posso descer porque estou realizando uma grande obra. Jovem, você tem que dizer isso na sua faculdade. Aleluia. Para as influências que você sofre. Eu não posso deixar Jesus, eu não posso largar. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano traçado para a minha vida, e eu não quero perder esse plano de Deus, eu não posso descer, porque estou realizando uma grande obra. Irmã Silvia, irmão Roger, tem outra pergunta? Tem uma pergunta da irmã Elisama Rodrigues, mas antes vamos ressaltar aqui o agradecimento da Vitória Oliveira, agradecendo pela resposta da irmã Silvia. Amém. E também a irmã Fernanda Machado, elogiando o trabalho da irmã Silvia como excelente profissional, já tendo a oportunidade de consultar com a senhora. Amém. Deus E abençoe, a irmã Fernando. Um Elisama abraço. Rodrigues, ela pergunta se o sistema, o SUS, disponibiliza cirurgia com calo nas cordas vocais. Sim, na verdade são nódulos, né? As pessoas falam a palavra calo, né, que nem falam corda, né? São pregas e nódulos. Eu imaginava, né? Eu imaginava as cordas igual o violão. É como assim. a corda do violão, exatamente. Mas esse termo é antigo, né? Foi atualizado, então são pregas vocais. Os irmãos, claro, não têm o dever de saber, mas é importante a gente esclarecer. E o SUS disponibiliza, sim, assim como o tratamento com fonoaudiólogo, claro, meus amados irmãos, que demora, né? É uma fila de espera até chamar, até consultar com o otorrino, aí passa para o otorrino, faz os exames, aí depois, se for necessário, lembrando que a fonoterapia, só o fonoaudiólogo é capaz, então, de diminuir ou eliminar esses nódulos vocais. Às vezes não é necessário cirurgia. Então, por isso que passa pela avaliação do otorrino e do fonoaudiólogo. Tem, então, várias técnicas que se usa para eliminar os nódulos. Irmã Silvia, no seu curso de fonoaudiologia, tem alguma cadeira, assim, alguma matéria que confrontam os preceitos bíblicos, alguma coisa assim? Talvez o jovem que está videologado, ou irmã, tem interesse, né, de cursar, de se graduar em fonoaudiologia, mas alguns têm receio, assim, né, de repente tem alguma coisa lá que vai mudar meu pensamento, vai até inclusive cair aquela questão de convicção, mas tem alguma coisa assim que possa atingir assim de frente, chocar com a palavra? Não, a fonoaudiologia, né, é uma junção, na verdade, da medicina com a educação. Então, fono vem da fonação, da fala, e audiologia, né, áudio, da audição. Logia é o estudo, então, estudo da audição e da fala. Então, lá no curso, não tem nada que vai ferir a palavra de Deus. Nós temos várias cadeiras de linguagem, de anatomia, de voz. Né? Até é importante, irmão Elias, meus amados irmãos, esclarecer o que faz o fonoaudiólogo. A gente pensa, às vezes, que é só voz, né? E não é. Então, eu vou dar algumas áreas da fonoaudiologia, até se você souber de alguém que precise, ou você precisa, ou quiser mandar uma pergunta nesse momento sobre essas coisas que eu vou falar da fonoaudiologia, você fique bem à vontade. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar a linguagem. O que consiste nessa questão da linguagem? A linguagem oral, escrita, leitura, comunicação não verbal. Então, por exemplo, o autista. Né? O autista, ele vai ter uma alteração de linguagem. Por isso que ele não fala. Muitos autistas não falam por causa da alteração da linguagem. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar essa questão. Também vai trabalhar a motricidade orofacial, que é a deglutição, que é o ato de engolir. Então, tem várias pessoas que não conseguem engolir, por incrível que pareça.
elas engasgam, elas têm problema na deglutição, também elas podem aspirar e levar à morte. Então, trabalha a questão da deglutição, trabalha a questão da mastigação, da sucção, que é o ato de sugar. O fonoaudiólogo trabalha também a questão da audição, tanto central quanto periférica. Então, a periférica seria eu ouvir, né, aqui se eu tenho perda auditiva, e a central, então, meu cérebro às vezes não consegue processar essa audição que eu estou ouvindo. O fono também vai trabalhar a fonoaudiologia educacional nas escolas, ajudando os professores a detectar os alunos que têm alteração na leitura e na escrita. Saúde coletiva, então, lá na atenção primária da saúde, no posto de saúde, também pode atuar. Então, tem várias áreas que o fonoaudiólogo pode atuar. Amamentação, tanto do recém-nascido quanto ao idoso. Então, a gente pensa que é só voz, né? Ah, só voz. Ou leva lá que vai ensinar a falar. Crianças com desvio fonológico, têm alterações na fala, fala tudo errado, ou não falam nada, ou não tem interação social. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar várias questões de comunicação humana. Então, é bem É uma área de atuação bem extensa, né? Eu não imaginava. Bem abrangente. Tem mais uma pergunta? Tem. Sim, temos a pergunta da E nós irmã. temos pouco tempo. Bem Irmãos, olha, só vou responder as perguntas. Nós temos bem pouquinho tempo. Amém. A irmã Vitória Schaeffer, da Comunicação da Juventude da área Santa Teresa, pergunta algumas dicas sobre exercícios para canto, e depois temos mais uma pergunta. Tá. Exercícios para canto. Na verdade, a gente pode falar exercícios universais. O ideal é ser individualizado, personalizado, porque cada um tem uma estrutura, né? A minha laringe não é a mesma da irmã Vitória ou de outra pessoa. Então, seria o correto fazer uma avaliação vocal para ver se é específico para aquela pessoa. Porque, às vezes, o exercício universal não é eficaz, né? Porque cada um tem um jeito. Então, vou fazer um exercício bem básico, tá? Se eu vou cantar, então, o ideal é eu fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal. Por quê? Porque se eu não fizer o aquecimento, até para ensaiar os hinos da igreja, se eu não fizer o aquecimento, o que pode ocasionar? Uma lesão na minha prega vocal. E lesões essas, às vezes, irreversíveis. Ou tem que fazer muito tempo de fonoterapia. Então, assim, irmã, eu vou te dizer um exercício bem básico, tá? Na verdade, 2. Vamos começar com o corpo, tá? Pode fazer assim, antes de cantar, fazer um aquecimento, né, através do corpo, com rotação de ombros. Então, pode rodar os ombros 5 vezes para trás, 5 vezes para frente, para que haja um relaxamento, então, dessa região do ombro, porque daí a voz vai ficar melhor. Também pode fazer rotação de cabeça, fazendo a vogal A, né? Então, A, fazendo rotação de cabeça. Isso são exercícios de aquecimento vocal. Mas, Silvia, é importante falar que é com suavidade que se faz isso, né? Tem gente que agride o próprio corpo, né? Não, por isso, irmão Elias, que é importante um profissional. Sim. Né? Então, assim, eu não posso ir fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito, porque aquilo que é para ser benéfico, se eu não fizer de uma forma correta, vai trazer um malefício para a minha vida. Então, por isso que é importante a gente enfatizar bem que o ideal é fazer algo personalizado para aquela pessoa. E tem exercícios vocais que eu vou atingir certos grupos de músculos vocais, né, para os agudos ou para os graves. O que eu quero atingir? O que eu quero fazer? Por isso que não é bom eu pegar da internet aquelas coisas, né? Sim. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Porque a pessoa que está falando não conhece a estrutura vocal daquela pessoa que está no outro lado da tela. E pode ser prejudicial. Às vezes o pessoal pega essas coisas genéricas, né, engessadas assim, e sai aplicando na vida, né? Mas... Sim, aí estraga, né? Acaba estraga, daí a pessoa vai ter que despender de tempo e de recurso financeiro para voltar ao que era. O que mais, irmão Roger? Tem mais uma, né? Mais perguntas? A irmã Fernanda Machado, ela pergunta a respeito da alimentação que prejudica as pregas vocais, principalmente antes de usar a voz como em pregação e louvor,
E dentro desse mesmo contexto, para ganhar tempo, a irmã Manu pergunta se comer maçã antes de cantar ajuda, é bom para a voz. Sim, a maçã é um alimento adstringente, né? Então a maçã ela vai limpar o trato vocal, é bem bom para a voz. Os alimentos que fazem mal para a voz: leite. O leite faz mal. Anota aí. Leite. Então, antes de cantar, não toma leite, porque vai produzir secreção. Doce. Doce também, antes de cantar, não se deve utilizar, porque também produz secreção. Aí fica aquele negócio, sabe, pigarreando. O doce. Alimentos condimentados, então os enlatados, faz mal para a voz também, de cantar. Quando for cantar, nem com a barriga cheia e nem com a barriga vazia, nem com o estômago cheio, né? Comeu, vai cantar, vai passar mal. E nem com o estômago vazio também, porque não vai ficar confortável. Então, água não pode ser gelada e nem muito quente, até porque o quente, o chimarrão muito quente, a gente sabe que dá câncer de esôfago. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem câncer de esôfago por causa do chimarrão extremamente quente. Então, a gente tem que cuidar também essa questão. Dormir bem é fundamental para uma voz saudável. Também manter uma posição correta do corpo. E uma coisa bem importante que eu acho é saber expressar. Mais do que cantar bem, é saber expressar o que eu estou cantando. Às vezes eu tenho um hino maravilhoso, lindo, mas eu não tenho expressão corporal. Então, isso é bem importante para quem está assistindo. Aquela pessoa, ela vai transmitir uma mensagem, não só pela voz, mas pelo corpo também. Mais uma pergunta? Glória a Deus. Sim, temos a pergunta da irmã Ana Thomas. Quem toca violino, as cordas vocais vibram junto quando é tocada? Não sei se é uma pergunta Acho ou que é uma afirmação. Tá afirmando. Certo. Sim. Mas tem a pergunta da irmã Vitória Oliveira, se é aconselhado, depois de cantar, ter algum desaquecimento vocal. Sim, com certeza. Se não vai desaquecer, não aquece. Então, assim, se eu aqueci a voz, vou ensaiar, vou cantar, né, vou fazer minha apresentação, é obrigatório eu desaquecer. Porque o aquecimento vai deixar meu tom vocal mais alto. Vou ficar com a minha voz mais alta. Se eu não desaquecer, eu vou falar com os meus irmãos da igreja e vão continuar naquele tom elevado. Aí o que vai acontecer? Vai ter um esforço vocal desnecessário. E isso pode trazer nódulo para as minhas pregas vocais. Olha, irmã Silvia, eu cheguei à conclusão aqui que é um milagre de Deus os nossos irmãos conseguirem cantar aí nos cultos, né? Porque, Sim. olha, eu duvido que 80% ou 20% sigam essas diretrizes aí. É difícil, Melias, é difícil, porque a ideia que nós temos é assim, eu vou cantar e Deus me deu o talento e vou usar assim. Só que eu vejo pessoas, né, que têm uma rouquidão já na voz. Né, e eu percebo a rouquidão. Até pregadores, né, vão pregar e logo a voz fica rouca. A pessoa às vezes não observa. Mas vai acontecer uma rouquidão e chega num ponto que a voz já não tem mais a qualidade necessária. Então, é importante a gente cuidar daquilo que Deus nos dá. Tem pessoas que vão cantar e não vão ter nada, mas tem pessoas que vão cantar ou pregar e vão ter prejuízos vocais. E às vezes a pessoa está ali, né, no decorrer, durante o culto, cantando ou pregando. Sim. E acontece o dano na sua voz, na sua fala. E a pessoa muitas vezes pensa que é algo espiritual, né? Mas pensa que o diabo está na garganta, mas né? a falta desse cuidado específico, né? O diabo não fica na garganta. Eu sempre falo, né? Não tem diabo na garganta. Não existe, né? Misericórdia. É gente que não se cuida arrependido. E tem realmente lesões. Mas, irmãos, para a próxima vez a gente conversa mais sobre esse tema. É uma pena, irmã Silvia. E tem vários assuntos Muita que a gente pode coisa conversar. falar, Os irmãos podem ficar bem à vontade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe, minha Silvia. Obrigado aí por cooperar conosco nesse programa. Eu acredito que teremos outra oportunidade e, com certeza, a senhora, a irmã, estará aqui conosco. Meus irmãos, estamos chegando ao final desse programa, mas os irmãos podem encaminhar perguntas à irmã Silvia. Irmã Silvia,
a senhora pode deixar o seu e-mail, é possível que a irmã Silvia deixe o e-mail dela. As nossas irmãs assessoras aqui vão deixar no chat o e-mail da irmã Silvia, para que você então faça o seu questionamento e tenha as suas dúvidas esclarecidas. Irmão Pedro Henrique, o nosso jovem ali da área Glória, um dos nossos jovens, passe aqui, meu querido, meu companheiro, músico. Passe aqui e leia um versículo rapidamente aqui, meu irmão. A minha vontade era de te ver tocar piano, teclado, mas infelizmente a hora correu. Meu Deus, eu também queria ouvir mais uma vez a Manu, queria cantar junto com a Manu. Eu queria cantar com a Manu o hino que ela cantou momentos antes de acontecer um acidente com ela esses dias aí. Deus deu um grande livramento para ela e sua mãe que estava gestante, então. Mas vai ficar para a próxima. Irmão Pedro Henrique, leia conosco aí uma referência bíblica e depois nós vamos estar orando e Deus na frente. E eu vou convidar aqui o pai do irmão Henrique, o irmão Pedro Marques, que está ali, vai estar juntamente conosco orando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra, irmão Henrique. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro saúdo os irmãos que até agora estão conosco. Pastor irmão Elias, pastor irmão Roger. Amém, meu irmão. Vamos abrir nossas Bíblias em o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 30. Vamos ver rapidamente uma leitura. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 30. Diz assim: A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Amém? Glória a Deus. Essa palavra eu queria deixar para os irmãos nesse final por meditação, que é uma palavra que tocou muito no meu coração nesses dias, que é como Jesus deve crescer nas nossas vidas, como nós devemos buscar, como o Elias, o irmão Roger, o irmão Roger ministrou a palavra hoje, é que nós devemos fazer com que Jesus cresça, não que as coisas, não que nós viemos fazer com que nós viemos crescer, que as coisas da nossas vidas venham crescer, mas que viemos colocar Jesus em primeiro lugar e que Ele venha crescer e nós diminuímos. Aleluia, glória a Deus. Resumiu a programação de hoje, né? Aleluia. Tudo que nós falamos aqui se resume nisso. Jesus crescendo em nossas vidas, irmão Roger. Aleluia. Não vai ter apego, não vai ter embaraço, não vai ter amizade do mundo. Verdade. Vai ser só glória na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Pedro Marques, por favor, meu querido. Fica aí, irmão Henrique. Pode cair também, irmão Roger. O irmão Pedro o irmão Henrique vai ficar um pouquinho mais para lá. O irmão Pedro vai ficar aqui atrás de mim, no distanciamento, obedecendo as regras. O irmão Roger. Glória a Deus. E vamos fazer uma oração, meu irmão. Glória a Deus. E nós queremos reiterar aqui o nosso convite ao culto da juventude ali na área Glória, a Avenida Professor Oscar Pereira, número 3356, bairro Glória. Tem muitos irmãos que moram ali perto, mas congregam aqui na sede, mas tudo bem. Então você que está videologado e não tem uma congregação, não está congregando, será bem-vindo ali conosco em nossos cultos quartas, sábados e domingo à noite. Amém? Vamos orar, meu irmão? Irmão Pedro? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Aleluia. te agradecemos, Deus. Oh, grande Deus. Aleluia. Deus. Deus, Jesus, nós te louvamos. te agradecemos, Pai, Apresentamos, por essa Senhor Jesus, oportunidade a vida maravilhosa. de cada um dos nossos irmãos. Senhor, de transmitirmos as tuas bênçãos Que com fé, Senhor, aos nossos amados irmãos que estão oração, participando, estão acompanhando essa programação. Toma em tuas mãos a tua igreja, Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, a tua bênção
pelo sobre a vida do alcance nosso dessa pastor pessoa, Humberto, Deus, pelo Moisés, nosso superintendente, Letícia, supervisores, o Paulo, a Ema, nossos Senhor, com pastores. problemas de enfermidade. Deus, toma em tuas E mãos nós neste temos momento, Pai, convicção de que tu és a vida de cada um que está Senhor Jesus, videologado, que poderoso está para curar escutando as essa programação, enfermidades, Senhor, pelo a rádio, pelo Emily, aplicativo. o Max, a Érica. Alcança, Senhor, Oh, realiza o teu Senhor milagre, Jesus, Senhor, ó espírito de Deus, o depressão sobrenatural. na vida da Érica. Tu és Deus do Em sobrenatural, nome de de Jesus, coisas nós grandes. ministramos uma ação Aleluia. de libertação pelo Em poder nome que é de no teu Jesus. nome, Senhor Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Manu, grita daí, qual é o lema da juventude? Qual é o lema? Olha lá, ela gritou lá, Deus na frente. Aleluia. Então tá, meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite a todos. Deus abençoe, uma boa noite de descanso. E o nosso lema é, irmão Roger, irmão Pedro, Deus na frente. Aleluia. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.